Aleluia. A palavra nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então gera expectativa. Deus tem coisas boas para fazer. Deus tem coisas boas para você. Não existe nada impossível. A palavra também nos diz que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, se Ele falou algo para você, vai se cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer. Apenas creia. Agarra essa palavra. O que Deus disse está feito. O que Deus disse está feito. O que Deus disse está feito. Deus é muito bom. Aleluia. Gera expectativa, amados. Deus tem coisas boas para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Pode tomar seu assento. Estamos iniciando nosso culto das 18. Que maravilha. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida. Deus tem coisas guardadas, preciosas para nos entregar. Então, gera expectativa, fique ligado, que Deus tem coisas para falar com você. Amém? Você que está nos assistindo de casa, seja muito bem-vindo, fique ligado. Deus também irá te surpreender, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dando prosseguimento ao nosso culto, eu queria saber, quem aniversariou durante essa semana ou está aniversariando hoje? Aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Temos o Arlan, temos o Zé Filho, pastor Fábio Silva. Mais alguém? Aleluia, glória a Deus. Estenda sua mão, vamos orar por esses irmãos. Pai, nós te rendemos graça pela vida de cada irmão desse, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus, eles provando todos os dias da sua fidelidade, da sua graça e do seu amor. Cremos, Pai, em presentes esperados e inesperados se manifestando sobre a vida deles. Nós os abençoamos, consagramos, Pai, a vida deles a Ti e declaramos, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, venha se manifestar nesse tempo, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos pela vida de cada irmão, em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Aleluia. Parabéns, meus irmãos, presente da nossa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. Dia 17 de setembro, o culto de celebração, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para você não perder nada. Terça é dia de Verbo em casa. Vamos nos reunir na casa dos nossos irmãos para termos um tempo de comunhão, de estudo da palavra e edificação. Se você já participa de algum grupo, sabe como é bom quando estamos juntos. E se você ainda não participa, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. O seu melhor compromisso no meio da semana é a nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. E no sábado a gente separa os homens dos meninos no Homens na Caverna às 19h30. Um culto exclusivo para os homens. Queremos a caverna cheia com homens de verdade. Então vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres, haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais avivadas e fervorosas dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída pela palavra. Então chama uma amiga e vem. É neste sábado às 19h30. Atenção, galera VIPs! Em novembro teremos um evento que vai marcar a sua vida. Se liga no que vem por aí.
para nós mesmos e para nossa vontade. Vamos estar prontos para nos levantar das cinzas do nosso velho homem e nos levantar de uma vez por todas, indestrutível, diante daquilo que nos paralisa e nos atrasa para o propósito. Se prepare para a convocação de Deus. Deus está convocando você. O Senhor te levantou para um tempo como este. Ah, pastor, mas eu já sou velho, eu não sou mais adolescente. Ei, o Senhor te levantou para um tempo como esse. Ah, pastor, mas eu sou muito jovem. Deus te levantou para um tempo como este. Tempo de valores distorcidos, ideologia de gênero, depravação sexual, frieza espiritual. Ei, é para esse tempo que Deus te levantou, para você consertar essas coisas, para você ser um exemplo, para você ser luz do mundo, para você ser sal da terra. Deus levantou você para fazer a diferença nesse tempo, meu irmão. Deus te chamou para você ser um influenciador, não um influenciado. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seremos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Nosso Verbo Shop está cheio de novidades. Você já foi conferir? Hoje queremos indicar o livro Autoridade em Três Mundos, do autor Charles Capps. Nós sabemos que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Esse nome nos dá autoridade em três mundos: sobre os seres na terra, sobre os seres debaixo da terra e sobre os seres no céu. Deus restaurou a nossa autoridade na terra por meio do renascimento do espírito humano. Ele devolveu a você e a mim o que Satanás roubou de Adão. Passe no Verbo Shop, garanta já o seu e ande em autoridade. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Se você não conseguiu, não se preocupe. Segue a gente lá nas redes sociais, tem mais informações. Ou você passa no nosso balcão de informações, você pode estar recebendo essas mesmas informações que foi passado aqui no Verbo News, certo? E eu queria saber, cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Aleluia! Gente, já estão abertas as inscrições para o VIPS Camp 3. Então, corra logo, passe um balcão de informações, adquire a sua. Lembre-se que quando nós somos os primeiros a obedecer, a gente ganha sempre algo a mais. Então, no primeiro lote tem algo diferenciado aí. Então, não fique para depois, não perca essa oportunidade. Passa ali no balcão de informações, faça logo a sua inscrição. Eu tenho certeza que vai ser tempo maravilhoso, onde você vai ser muito edificado e vai receber grandes coisas da parte de Deus. Amém? Aleluia. Passando para a próxima parte do nosso culto, eu queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Queria saber, você está aqui pela primeira vez visitando nossa igreja, temos a mãozinha levantada, mais alguém? Temos ali outras mãozinhas, glória a Deus. Eu queria que vocês ficassem de pé, por gentileza, só um minutinho. A igreja sabe o que fazer, você que está perto dessa pessoa, nosso visitante.
Glória a Deus. Quero dizer que é um prazer, é uma honra ter vocês aqui conosco. Fiquem muito bem à vontade, a casa é de vocês, né? Aqui é um momento que Deus preparou realmente para nós estarmos juntos, para escutar a palavra. Se você já congrega em algum lugar, mande um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é uma boa igreja, um bom lugar para você crescer, florescer e frutificar para o Senhor. No final, nós temos uma sala preparada especialmente para vocês. Vai ser algo bem rapidinho, algo para você comer, para você beber e também para a gente demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão por você estar aqui. Nós temos alguns mimos, uns presentinhos para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. No final, a gente volta aqui e acena para vocês o momento de vocês irem para essa sala, tá bom? Então, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas e uma salva de palmas para nossos visitantes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor através de nossos dízimos, das nossas ofertas. Você se alegra com isso? Então, convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quem abriu, diga, Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra nos diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amados, aqui nesse versículo nós vemos que Deus Ele não somente quer suprir as nossas necessidades, mas Ele também quer nos colocar numa posição de sermos semeadores. E aqui a palavra nos diz que Ele nos dá pão para alimento e semente para que nós possamos semear. O que isso quer dizer, amados? Que nós precisamos ser canais do fluxo de finanças enviadas por Deus aqui para este lugar, para que nós possamos ser um canal de bênção para abençoar o reino e para abençoar pessoas. Porque a Bíblia sabe, o Senhor sabe, que quando nós cumprimos princípios, quando nós colocamos em prática aquilo que Ele nos falou através da Sua palavra, nós vemos que Ele cria um ciclo progressivo em nossas vidas, de semeadura e de colheita. Nós damos, nós recebemos, nós plantamos, nós recebemos, nós plantamos e nós recebemos. Isso é um fluxo contínuo que vai ser aplicado em nossas vidas. Então essa é a vontade de Deus, porque se nós fizermos isso, a Bíblia fala lá, aqui no versículo posterior, no versículo 21, ele diz que isso vai acontecer para que nós possamos ser enriquecidos em tudo, para toda generosidade. E essa generosidade está falando justamente disso, de nós sermos uma bênção para o reino e uma bênção para os nossos irmãos. Então esse é o papel, essa é a vontade do Senhor em nossas vidas, que nós possamos ser supridos em tudo, mas também que nós possamos ser grandes semeadores generosos no reino e na vida das pessoas que estão próximas a nós. Amém? Você acredita nisso? Você concorda com o que a palavra está dizendo? Glória a Deus. Então esse é o momento de você estar separando o seu dízimo, a sua oferta, para que você possa estar cumprindo o princípio e também honrando ao Senhor com tudo aquilo que Ele fez chegar em suas mãos. Então aí na sua frente você tem um envelope, se você for fazer isso de maneira em espécie. Porém, se você quiser do mais moderninho, né, como diz o nosso ditado, nosso pastor, você pode estar fazendo através do Pix, que está aparecendo aqui atrás, ou ali atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão, de crédito e débito, que você também pode estar participando. O que não falta são mecanismos e meios para que você possa estar honrando ao Senhor e cumprindo esse princípio. Você que nos acompanha de casa, você também tem um QR Code que está aparecendo aí na sua tela, também tem um Pix, a chave Pix, que é o nosso CNPJ, e você deve estar participando desse momento, honrando ao Senhor com tudo aquilo que Ele fez chegar em suas mãos. Amém? Já separou seu dízimo, a sua oferta? Então vamos orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade, obrigado porque o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que esses dízimos e essa oferta estão consagrados. Cremos, Pai, em nome de Jesus, multiplicando conforme a Tua palavra diz, para que nós possamos ser grandes semeadores, para que nós possamos ser semeadores generosos, Pai, ser uma bênção, um fluxo contínuo, Pai, para o Teu reino e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que nós seremos isso
E nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria, amado. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Obrigada, Senhor. Nós temos a plena confiança de que o Senhor proveu até aqui e o Senhor continuará provendo. Pai amado, obrigada porque nós não estamos abandonados nem sozinhos nessa terra, mas nós temos o Senhor conosco. Obrigada porque até aqui a sua mão tem nos sustentado, o teu braço forte tem nos alcançado e nos preparado para toda boa obra. O Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Nós cremos na sua palavra, Pai, que diz que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Nós não estamos desanimados, não estamos desamparados, não estamos abatidos, não seremos envergonhados porque o Senhor está conosco. Sim, o Senhor sempre foi bom, sempre foi fiel e o Senhor permanece sendo até todos os dias das nossas vidas. Nós estamos prontos, Pai, para os dias que virão. Nós estamos prontos para viver e vencer qualquer instante, porque o Senhor está conosco. Nós não temos o que temer, nós não temos por que nos envergonhar, nós não temos por que ficar desconfiados, porque a nossa plena confiança está no Senhor. Nós estamos encorajados, nós estamos animados, nós estamos prontos a vencer toda a batalha, porque o Senhor já venceu por nós. Nós estamos como quem já venceu no Senhor. Nós estamos em Ti, nós estamos na Tua boa mão. Nós não seremos desamparados, nem enfraquecidos. Pai amado, muito obrigada. Nós não temos o que temer, porque o Senhor está conosco. Ei, meu irmão, o Senhor está com você. Sabe, talvez você chegou aqui assustado com alguma circunstância, mas eu quero te dizer, meu amado, não importa o que esteja ao teu redor, o Senhor é a tua força, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua segurança, a tua paz, a tua alegria, a tua confiança. Ele é o teu bom e fiel Deus e Pai. Ele não te desampara e nem te desamparará. Querido, eu tenho certeza de que se houver algum problema acontecendo na sua vida, há um Deus que já resolveu todo problema para você.
Sabe, se você está aqui cabisbaixo, desanimado, querido, levante seu queixo, estufe seu peito e deixe o diabo saber que você é mais que vencedor. Porque você não está aqui como quem é derrotado, você não é escravo, você é filho de Deus. E filho de Deus não anda cabisbaixo, querido. Ah, mas eu estou tão desanimado, teve tantas coisas acontecendo esses dias, pastora, teve tantas coisas acontecendo esses dias, Samis, teve tanta coisa acontecendo esses dias. Talvez você esteja dizendo muitas coisas. E tudo que você deveria dizer é com quem você está. Porque quando você diz com quem você está, até o inferno sabe que você está guardado e protegido pelo Deus que é todo-poderoso. Para de falar das circunstâncias, irmãos, e começa a falar de quem está com você. Se você quer falar de algo, fale do seu Deus, fale do seu Pai, fale do Senhor que te amparou até aqui, que continuará te amparando. Sabe, não importa, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, querido, eu quero te dizer, Deus está com você. Ele não vai deixar você sozinho. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a fé no seu Deus e Pai. Ainda que todas as coisas venham por água abaixo, você tem um bom Deus e um bom Pai que pode reconstruir tudo para você. Por que ficar desamparado? Por que ficar desanimado? Por que temer? Aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui nessa noite. Nós confiamos no Senhor e naquilo que o seu Espírito pode fazer nas nossas vidas. Pai, obrigado porque sua palavra é poderosa e nós cremos e oramos para que ela possa produzir frutos poderosos nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro toda mente aqui cativa ao Senhor. Todo tipo de distração indo embora desse lugar. Toda preocupação sendo lançada fora e dando lugar a uma plena convicção de que o Senhor está abrindo a boca agora mesmo para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno disso tudo. E desde agora e até o fim, tudo que o Senhor fará é para o teu louvor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um amém bem forte então. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Muito obrigada ao Ministério de Música. Vocês estão ungidos mesmo, não há dúvidas. Glória a Deus. Você está com saudade do seu pastor? Imagine eu. Ele está dando aula lá em Maceió, no Rema Antares, e ele deve voltar aqui para cá, né, na outra semana. Mas, enquanto isso, você vai mostrando sua carinha para a gente saber que você não congrega por causa da presença do pastor, né? Você congrega porque o Supremo Pastor está olhando todos os dias pela sua vida, amém? E, graças a Deus, tudo está fluindo e acontecendo bem. E nós estamos na expectativa de que logo ele chegue para que a gente também possa desfrutar da maravilha que é a presença dele aqui no nosso meio, amém? Está dando um pouquinho de eco o som. Eu acredito que os meninos estão ajustando lá. Está quase dando microfonia aqui para mim. Mas o retorno está bom. Glória a Deus. Então, querido, você está animado para a palavra? Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é prontos a devorar. É para deixar você curioso. Mas o que eu quero falar nessa noite, irmãos, é que é verdade que onde a nossa mente vai, a gente acaba seguindo. Se a nossa mente segue por um caminho, a gente acaba indo por aquele caminho que a nossa mente está indo, né? Você pode escolher sempre o que pensar, mas depois que você já elaborou o pensamento, é fato, você vai acabar seguindo aquele pensamento que veio até a sua mente. Nós, inclusive, tivemos aqui recentemente a Gabriela ministrando sobre os nossos pensamentos, que foi realmente uma mensagem maravilhosa. E nós temos um livro do irmão Reagan, que também é muito bom, que ensina um pouco sobre esse assunto, pensamento certo ou pensamento errado. E tem lá na nossa livraria, no Verbo Shop, é um livro maravilhoso, fininho, eu acredito que todo crente deveria lê-lo. Ele nem está entre as minhas recomendações de leitura do culto de hoje, mas é um livro que é pertinente você estudar, você ler, para que você tenha auxílio naquilo que vem até a sua mente. Agora, uma vez que nós sabemos que o pensamento ele pode vir até nós, e a gente pode negar ou aceitar esse pensamento que chega, mas uma vez que nós aceitamos, nós acabamos por seguir esse pensamento, irmãos, é fato, nós precisamos ter cuidado com o que vamos pensar, porque aquilo que nós pensarmos vai trazer para nós algum tipo de atitude. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre a maneira como nós vemos esses desafios, a maneira como nós lidamos com os pensamentos que podem surgir diante dos desafios, e a gente vai ter alguns exemplos bíblicos para falar sobre isso, né? A gente sabe, por exemplo, do povo hebreu, que era escravo no Egito durante muitos anos, cerca de 400
400 anos eles passaram debaixo da escravidão ali no Egito, até que o Senhor, ele vendo aquilo que está acontecendo ao seu povo, ele levanta Moisés como um libertador. Moisés mesmo se indigna vendo o povo sofrendo nas mãos dos egípcios, sendo açoitados, sendo ali massacrados, escravizados mesmo. E ele, sabendo da sua própria origem, Moisés conhecendo a sua própria história, mesmo que tenha sido criado no meio do povo egípcio, ele se revolta, se indigna contra aquilo que o povo do qual ele nasceu, o povo hebreu, ele vendo aquele povo sofrendo, ele se indigna com aquilo. E Deus então ele levanta Moisés para levar o povo a sair desse cenário de escravidão ali nas mãos dos egípcios, né? Moisés, ao fugir de Faraó, ele se vê como um peregrino, depois de sair daquela terra onde o povo era escravizado. A gente vê ali Moisés vivendo como um peregrino durante muitos anos, e a ponto de praticamente esquecer quem ele era. Moisés era um menino ousado, ele era um menino que tinha sido criado numa família nobre entre os egípcios, sabendo da sua origem, mas ele tinha uma conduta, uma cultura que ele foi recebendo ao longo da vida por ser criado entre o povo egípcio, né? E Moisés tinha essa mentalidade de nobre, de nobreza, porque tinha sido criado entre os nobres do Egito. Mas depois dele ter passado por um tempo de peregrinação, tendo fugido literalmente de Faraó, sendo perseguido até o ponto de quase saindo, ainda ter ali aquele momento em que Faraó, os seus cavalos, seus cavaleiros estão ali cercando o povo à beira do mar, até que Deus de fato dá a libertação para aquele povo, dá um escape para aquele povo, abrindo as águas e o povo passando a pé seco no meio do mar. Quando isso acontece, irmãos, a gente percebe que dentro desse processo, Moisés quase perde a visão e a mentalidade que ele tinha de nobre, a mentalidade de filho de Deus. A gente sabe que a Bíblia diz em Êxodo, no capítulo 3, por exemplo, que o Senhor vai chamar a Moisés, né? No verso 10 diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do meio do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É engraçado porque aquele rapaz que se indigna ao ver o seu povo escravizado, agora diante de Deus está perguntando quem é ele, para que ele possa libertar o povo. O que mostra que houve uma deturpação na forma como Moisés pensava, na mentalidade que Moisés tinha acerca do que ele poderia fazer ou ser. Depois de ele ter saído, passado um tempo como escravo, depois de ele ter saído até levantar-se como libertador de todo o povo hebreu, Moisés passa por esse processo de ter uma confusão sobre a sua própria identidade, ao ponto de quando Deus o chama, ele ter essa resposta para Deus. Mas mesmo assim o Senhor o encoraja, dá sinais, dá demonstrações do seu poder, e por fim, Moisés de fato sai do meio daquela escravidão junto com o povo, que é esse momento que eu acabei de mencionar para você. Deus, ele vê a injustiça que o povo dele está sofrendo, Deus vê toda a tortura que o povo dele está sofrendo, Deus vê a injustiça que você sofre, Deus vê se você está sendo massacrado por alguma coisa, Deus vê se você está sendo escravizado por alguma coisa, e Deus não só vê, como ele também provê o escape. Do mesmo jeito que ele fez com o povo ali durante a escravidão no Egito, ele também faz conosco, irmãos, porque Deus vê, Deus provê um escape, Deus provê uma saída, Deus provê um alívio, Deus provê uma forma de a gente sair da cena de pressão, sabe? Deus não deixa você durante esse tempo que você acredita que está vivendo difícil, Deus não deixa você nessa dificuldade. Deus olha e vê uma saída para você no meio da dificuldade. Deus providencia isso, e você precisa acreditar que Deus quer te tirar dessa situação. Amém? Então ali vem a ordem do Senhor para que eles fossem libertos. Moisés é levantado por Deus para libertar o povo. A princípio nem o povo dava ouvidos, e o próprio Moisés fala isso para Deus, mas o fato é que depois eles são libertos, e mesmo que o faraó persiga eles até a beirinha do Mar Vermelho, a gente vê que ali no meio daquela situação onde parece não ter saída, Deus providencia a saída para o seu povo. E é ali, queridos, a gente vê que às vezes o diabo quer fazer isso também com a gente. Ele nos cerca, ele nos acua, como quem diz assim, ó, pronto, agora vocês não têm mais saída, agora eu vou levar você de volta para o que você vivia antes. Sabe, muitas vezes isso acontece com a gente enquanto filhos de Deus. A gente agora, vivendo essa nova vida, é possível que a gente esteja em situações de aperto e de pressão, onde a
gente não consiga ver diante de nós uma saída. E quando a gente olha para isso, o diabo vem com aquela voz maligna dele e diz, olha, pronto, agora você não tem mais para onde fugir, você não tem mais para onde sair, você vai ficar nesse negócio que você está vivendo agora. Mas aí Deus vem e entra com o sobrenatural, abre o mar, no meio daquele mar, abre-se um caminho, e Deus está pronto para fazer isso comigo e com você também. Se parecer que não tem mais saída, Deus abre o caminho. Se não tiver porta, Deus derruba uma parede para poder botar lá um lugar de passagem para você. Mas Deus não vai deixar você na pressão, apertado pelo diabo e pelos inimigos. Amém? Então ali Deus abre o caminho e ele diz, olha, eu libertei vocês e eu vou levar vocês para o lugar que eu de fato tenho. Em vez de ouvir aquela voz do diabo e dar atenção àquilo que estava sendo dito ali, né? Porque Faraó estava indo atrás daquele povo para quê? Para matá-los ou para levá-los de volta como escravos. E aí a gente vai ver que o Senhor, ele levanta uma voz e diz, eu libertei vocês e eu vou levar você para frente, para trás você não vai mais não. Amém? Da mesma forma é comigo e com você. Deus olha para nós e quando o diabo pensa que está nos acuando em algum lugar, Deus olha e diz, pois agora que eu vou levar você para frente mesmo. Para trás você nunca mais vai voltar. Para o passado você não volta. Para onde eu te tirei você nunca mais vai voltar. Amém. Deus faz assim conosco também. E assim a gente vai vendo essa história toda. E talvez você diga, Sameri, mas por que tem como a gente olhar para esse cenário que eu estou aqui resumindo para você? Não daria tempo de a gente abrir todos esses textos, mas te contextualizando nisso, talvez você possa dizer de que forma essa palavra tem a ver com a minha vida. Eu não estou escravizado por ninguém, eu não estou escravizado por nada, eu de fato nasci livre, livre sou, né? Pode ser que você esteja pensando assim, mas eu quero te dizer, queridos, que assim como aquele povo era escravo, é uma figura daquilo que também nós éramos. Nós éramos escravos do pecado. E eu quero te mostrar isso pela palavra lá em João, no capítulo 8, no verso 31, você pode abrir sua Bíblia. No verso 31 de João, capítulo 8, a Bíblia vai dizer a seguinte coisa. O próprio Jesus, ele conversando com os seus discípulos, ele vai explicar qual era a situação que eles viviam. E ele diz assim, no verso 31 a Bíblia diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E no verso 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe então, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? A pergunta daqueles homens era mais ou menos a mesma que nós poderíamos fazer. Olha, nós somos livres, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que alguém pode dizer que nós éramos escravos? Como alguém pode dizer que eu vou ser livre se eu já sou? Livre eu nasci, nunca vivi aprisionado, nunca peguei nenhum ano sequer de pena de prisão ou de cadeia. Eu nunca passei por nenhuma situação assim. Como pode alguém dizer que eu era escravo ou que agora vou ser livre? Aí a pergunta é respondida pelo próprio Cristo. No verso 34 a Bíblia diz que ele replicou-lhe da seguinte forma, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. No verso 35 ele diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aí eu te pergunto, querido, você um dia cometeu pecado? Sim. Então você vivia escravizado pelo pecado. Mas agora a Bíblia diz que nós não vivemos mais assim. Nós éramos escravos, mas não somos mais. E a verdade a gente pode ver assim, pela palavra, em alguns outros textos. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 23, a Bíblia vai dizer que Paulo, explicando isso para os irmãos da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Ele diz, olha, vocês foram comprados por um preço. O pecado, de fato, tinha nos feito escravos. Mas Deus nos comprou pelo preço de sangue de Jesus derramado em nosso lugar. E por causa disso, nós não somos mais escravos. Não é somente porque a gente tomou consciência ou conhecimento de que não éramos. Mas porque Cristo pagou o preço por nós. Deus nos comprou. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos filhos dele. Porque ele nos comprou e nós somos dele.
Amém? Aí Tiago também, aliás, Tito também vai dizer algo parecido. Lá no capítulo 3, no verso 3, vai dizer assim a Bíblia: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. No verso 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Quem é o nosso Salvador? Quem é, gente? Então, quando se manifestou Jesus, aí o amor dele para com todos foi revelado. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos comprou, ele nos lavou, nos regenerou, ele nos recriou e agora nós somos de fato filhos de Deus. Nós não somos, queridos, filhos do diabo. O diabo não é o seu dono, ele não comprou você, ele não foi o seu comprador. O diabo, ele não é o seu dono, não é o seu pai, não é o seu senhor. Você é filho de Deus, você foi comprado por ele. Você não tem nada mais do que o Senhor Deus como seu dono. Ninguém nem nada pode escravizar você, porque você foi comprado pelo próprio Deus. O medo não é o seu dono, a pobreza não é a sua dona, a miséria não é a sua dona, a doença não é sua dona. Você é filho de Deus e ninguém pode tocar nisso. Nós vivíamos, queridos, como escravos de vícios, nós vivíamos como escravos do pecado, vivíamos como escravos de depressão, vivíamos escravizados por remédios, por doenças, vivíamos escravizados pela mediocridade, mas um dia, querido, isso mudou porque nós fomos comprados. E sabe, ficar permanecendo nisso pode nos limitar para sempre. A gente é que precisa romper essa mentalidade. A gente precisa romper a forma como pensa. Talvez você passou a vida inteira e até hoje você ainda acha que é escravo de alguma coisa. Você diz, não, é porque isso aqui é muito difícil de eu me livrar. Não, é porque isso aqui eu ainda não consegui mudar. É porque essa área... Mas nada disso muda o fato de você ser filho de Deus e ser livre pelo sangue de Cristo. Quando você olha para essas coisas que ainda te prendiam, pode ser que você tenha vindo para a igreja, você tenha nascido de novo, e ainda existam coisas que não mudaram na sua vida. E às vezes você fica pensando, meu Deus, eu não tenho até vergonha de ir para a igreja, porque eu ainda tenho essas coisas para mudar, e aí pode ser que as pessoas olhem para mim, o que elas vão pensar? Ou como Deus vai considerar se eu ainda não mudei isso? Nada interessa, querido, diante de Deus, Ele olha e vê o sangue de Cristo sobre você. Agora, essas mudanças, elas virão porque a consciência já chegou. Porque quando você tem consciência de que precisa mudar alguma coisa, significa que o Espírito Santo já te convenceu. E se Ele te convenceu, Ele também é o teu ajudador para mudar. Amém. Agora vamos lá para João, capítulo 1, no verso 12. Eu estou só fazendo a introdução para que a gente possa chegar onde o Senhor quer nos levar nessa noite. Amém? Diga, Deus não tem filhos escravos. Deus tem filhos. Aleluia. João capítulo 1, no verso 12. A palavra de Deus diz, mas a todos... Eu te pergunto, querido, o que inclui os todos? O que significa todos? Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do diabo, filhos do pecado, filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Diga, eu nasci de Deus. Aleluia. Querido, quando o diabo vê você, ele fica espantado. Não, eu vou dizer de novo, porque ainda tem crente que tem medo do sobrenatural, tem medo do que o diabo está fazendo ou deixando de fazer, tem medo do que viu ou deixou de ver. Querido, quando o diabo olha para você, quem fica espantado é ele. Porque ele olha e vê um filho de Deus, e todo filho de Deus é poderoso nessa terra. Quando ele olha e vê o poder de Deus operando sobre você, quando o diabo olha para você, ele vê o sangue de Cristo. Quando ele olha para você, ele vê alguém que é mais do que vencedor. Querido, o diabo é que tem que fugir de você e de mim. Tem crente que quando está no escuro, que vai de madrugada beber água na geladeira, vai cantando, dizendo, Senhor, o Senhor está comigo. Vai cantando lá, né? Entra na minha casa. Com medo. Ei, querido, você não é para viver em medo. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Você é livre do medo. Você é livre do pecado. Você é livre do diabo. O diabo é que tem que ficar tentando achar uma música para cantar quando vê você.
Ah, mas é porque eu vi não sei o que, não sei aonde. Você viu coisa nenhuma, querido. Quem tem que ver você é o diabo. Quando ele olha para você, ele tem que bater em retirada. Você é a autoridade. Como eu costumo dizer, quando a polícia chega, o ladrão tem que fugir. Você está aqui ainda ou foi para casa? No capítulo 3, do verso 1 e o 2, também de 1 de João, eu queria que você olhasse lá, abrisse sua Bíblia lá. Capítulo 3, verso 1 e 2, de 1 João. Capítulo 3, verso 1 e 2. Você chegou lá? Diz assim a palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de... Chamados, querido, significa que alguém, quando vê a gente, diz, ali vai um filho de Deus. E isso não é somente no reino espiritual ou no reino natural, mas é nos dois. Em todo o ambiente em que nós estamos, querido, alguém está nos vendo e dizendo, ali há um filho de Deus. A Bíblia diz, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. No verso 2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora nós somos filhos, irmãos. Antes nós não éramos, mas agora nós somos. Eu te pergunto, Deus ele não tem parte com o pecado. Se você é filho dele, você é pecador? Não. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Você é justiça de Deus. Você foi justificado. Você foi comprado, lavado. Você está debaixo do sangue poderoso de Cristo. E ainda que às vezes você venha a falhar, se você vier a falhar, isso é erro de percurso. Mas não é a essência de quem você é. Porque a sua essência, a sua natureza é filho de Deus. E o diabo sabe disso. O inferno sabe disso, o reino espiritual sabe disso, o céu sabe disso, os anjos sabem disso, Deus sabe disso, e às vezes o crente não sabe. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, você é filho de Deus. Filho não pensa como escravo, filho não tem mentalidade de escravo, filho pensa e tem mentalidade de filho. Filho pensa, vê, age, ora, crê como filho. Amém? E essa tem uma grande diferença quando a gente pensa sobre essas mudanças de escravo para filho. É até mesmo quando você tem não um escravo, mas um funcionário que vai na sua casa. Se ele vai prestar um serviço lá, ele não vai ter acesso a certas áreas que os seus filhos têm. Você não vai abrir lá o seu quarto para o funcionário chegar e ficar descansando lá com o ar-condicionado ligado na sua casa. Enquanto ele está prestando um serviço, ele vai ficar, na verdade, deitado na sua casa? Não. Você deixa esse acesso para os seus filhos. Os seus filhos têm muito mais do que dinheiro. Eles têm o acesso livre na sua casa. E da mesma forma somos nós com Deus. Nós não somos escravos nem funcionários de Deus. Nós somos filhos dele. É bem verdade que somos servos também. Servimos a Deus. Como um bom filho serve ao seu pai quando o honra, quando o considera, quando o ama. Mas de fato, querido, a maior titulação, a maior posição que a gente pode adquirir é a de filho de Deus. E nós também temos acesso a tudo que o Senhor tem. Melhor do que o dinheiro que Deus pode prover é ter o acesso livre para tudo que Ele liberou nessa terra. Amém? Filho pode até ter dificuldade com problema, filho pode ter problemas com vício, mas ele precisa sempre dizer, eu sou livre, eu sou filho de Deus, eu já sou livre, eu posso viver livre disso. Deus me comprou pelo sangue de Cristo para viver livre disso. E o filho vive com essa consciência, vive com essa mentalidade. Ele diz, eu tenho direito. Filho sabe o direito que tem. E se você for querer dizer a ele que não é dele, ele diz, não, mas sou filho. Pode o pai e a mãe estar vivinho e a herança não foi nem partilhada. Mas ele já sabe, não, vou cuidar do que é meu. Porque ele tem consciência. E se a mãe ou o pai disser assim, não, você não pode abrir a geladeira. Ele, mas eu sou filho, por que eu não posso mais abrir a geladeira nessa casa? É assim ou não é? Porque ele tem consciência de quem ele é. Ele sabe que ele é filho. Todo filho sabe a liberdade que tem.
Mas tem coisas, queridos, que a gente precisa entender, que liberdade ela é para pessoas que já têm uma mentalidade amadurecida. Né? Você tem um exemplo da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Não é porque o filho é filho de alguém que tem um carro, aí tem um carro na garagem, que esse menino vai poder pegar o carro na hora que quiser. Não, ele precisa ter 18 anos, ele precisa ter sido habilitado pelo órgão responsável, ele precisa ter um documento que vai deixar que ele possa andar livremente com aquele veículo. Mas a liberdade que ele gostaria de ter, ela só vem porque ele teve antes uma legalidade para isso. Nós hoje temos liberdade em Cristo porque nós temos também uma legalidade. E nós temos um documento que nos habilitou como filhos. Essa deve ser a nossa mentalidade, essa precisa ser a nossa consciência. Nós estamos habilitados por Deus para conquistar, nós estamos habilitados por Deus para prosperar. Você está habilitado por Deus para andar em saúde, você está habilitado por Deus para andar em liberdade, você está habilitado para não ser mais viciado em nada, você está habilitado por Deus para não viver no pecado, você está habilitado por Deus para prosperar em tudo. Essa é a sua realidade. E às vezes o passado quer nos trazer culpa, condenação, dizendo que a gente não é digno, dizendo que a gente não pode. Pensamentos. Lembra que eu comecei falando de pensamentos? Eu falei começando da mente. Eu falei ali no início sobre a nossa mente ir e a gente acabar seguindo junto com ela. E tudo isso a gente vai se livrar quando a gente entende quem a gente realmente é. Porque pode ser que um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Olha para mim um pouco, deixa eu te falar. Eles foram lá, eles espiaram a terra, eles conseguiram cortar do fruto que tinha. Agora, a coisa extraordinária que a gente precisa olhar nesse texto, que a gente às vezes não observa, irmãos, é que o cacho de uvas era tão grande, que precisou que 2 homens levassem numa vara. Você já parou para pensar nisso? Imagine aí um cabo de vassoura e 2 homens aqui com esse cabo de vassoura e um cacho bem grandão de uva agarrado nesse cabo de vassoura. Pois era mais ou menos assim. 2 homens para carregar um cacho de uva. Você já viu essas uvas na vida? Pois aquele povo viu, minha irmã. Pois o povo viu um cacho de uva que precisava para ser carregado, 2 homens levando numa vara. Eu te pergunto, querido, o que Deus tinha para aquele povo? Era grandioso ou não era? Não havia dúvidas, eles trouxeram. Um cacho de uva, 2 homens numa vara trouxeram, como também trouxeram romã e figo. A terra realmente era boa, era do jeito que Deus tinha dito. E se Deus tinha dito que a terra era boa e era do jeito como Ele tinha falado, então também Deus ia dar, do jeito que Ele tinha falado. Vamos continuar a leitura no verso 25. A Bíblia vai dizer, Números capítulo 13, no verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, diga, deram conta. A eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Queridos, eu te pergunto. A gente vai vendo na leitura depois que eles começam a dizer que aquela terra tinha gigantes, que eles iam morrer na mão daquele povo. Começam a dizer um monte de relatório negativo. Mas eu te pergunto, se era assim tão difícil aquela terra, como é que eles conseguiram cortar esse fruto e trazer? Ei, querido, não importa quão grande pareça ser para você, não importa quão grande pareça ser para as pessoas que estão ao seu redor, você vai dar conta e você vai ter fruto. Você vai dar conta e você vai ter o fruto. Querido, pode ser grande como for, se Deus mostrou a você é porque Ele quer te fazer possuir, querido. Aleluia. Na sequência, vamos continuar. No verso 26 diz isso. No verso 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente, diga verdadeiramente, mana leite e mel. Este é o fruto dela. Ainda mostraram o fruto. Querido, quando você já tem até o fruto para mostrar, fica fácil convencer todo mundo. Aí eles vão dizer, o povo, porém, aí eu fico imaginando Deus fazendo assim. Oh, Jesus. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E quem é mais poderoso, senão aquele que está com o Deus Todo-Poderoso, irmão? O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os filhos de gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão.
Começaram a dar um relatório negativo. Começaram a dizer, olha, não tem como não, porque tem gente em tal lugar, tem gente em tal lugar, tem gente cercando ali, o povo que habita lá é muito poderoso, o povo que está lá tem gente de todo lado, de todo redor. Ei, querido, mas eu te pergunto, quando Deus disse que ia dar, Deus já não sabia o que estava lá? Ei, irmão, quando Deus chamou você para fazer ou viver alguma coisa, Ele já sabia tudo que ia estar no cenário. Deus sabia. Deus já sabia tudo que estava lá. E Deus estava pronto para mostrar a eles o poder dele, não o poder daquele povo. Eles dizem, olha, o povo que está lá é poderoso. Só que a Bíblia, querido, vai dizer que Deus mesmo tinha mandado eles irem. E eu te pergunto, Deus também não já havia se revelado para o próprio Moisés como Deus Todo-Poderoso? Ele não já tinha mostrado para aquele povo viu o mar se abrir, irmão. Gente, você já viu o mar se abrir para você passar, você nunca viu. Mas aquele povo tinha visto, irmão. E eles não estavam acreditando que o Deus que tinha aberto o mar para ele era poderoso o suficiente para fazer aquele povo todo derrotado. Podia, num sopro de Deus, todo mundo cair e eles passarem para a terra que Deus tinha prometido. Podia. Não era assim que Deus tinha planejado, mas poderia, porque Deus tinha aberto o mar. O que é difícil para um Deus que abre o mar, gente? Nada. Diga, nada é difícil para o meu Deus. O que era difícil para você? O que você chegou aqui nessa noite dizendo, está tão difícil? É tão difícil. Deixa eu te dizer, nada é difícil quando você está com o Todo-Poderoso. Mude sua mentalidade, porque onde sua mente for, sua vida vai. Mude a forma como você vê. A questão daquele povo é que eles ainda estavam com a mentalidade de escravos, achando que o povo que estava do outro lado era muito poderoso, esquecendo que eles estavam agora com um outro Deus, um outro Senhor que poderia fazê-los vencer a qualquer situação. Queridos, nós estamos nessa mesma circunstância. Nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres. Nós temos o nosso Deus e Pai conosco. O que é difícil demais para o nosso Deus, irmão? No verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia. Deixa eu ler de novo. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente, diga certamente, prevaleceremos contra ela. Nós certamente venceremos, irmão, não importa qual seja a circunstância. Você precisa se levantar e dar um grito às vezes, fazer calar tudo que está ao seu redor, para você dizer, pode ser grande como for, mas a gente vai possuir e prevalecer. É o diabo gritando do lado, é alguém falando do outro, é o povo murmurando perto de você, é alguém da família falando besteira e você diz, ei, pera. Subamos e possuamos. Sabe o que isso me mostra, querido? Pode ser que você esteja vendo uma montanha. Mas montanha foi feita para a gente subir e possuir. Se não for para a gente subir e possuir, manda ela sair. Mas Deus tinha uma saída para aquele povo, irmão, não importava como seria. Eles iriam prevalecer. A questão não era se eles prevaleceriam ou não, a questão é se eles estavam prontos para ver como Deus via, prontos a pensar como Deus pensa, prontos a crer como Deus crê. Moisés ouve ali Caleb dizendo, olha, peraí gente, cala todo mundo. Só que no verso 31 a Bíblia diz que os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos possuir. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Cuidado, irmão, com quem você está perto de você. Haverão momentos em que você vai precisar fazer calar quem está perto. Não precisa você ser rude, não precisa você ser grosso, não precisa você destratar ninguém, mas você precisa fazer calar. Ei, peraí, não, deixa eu só te falar uma coisa aqui. A gente vai possuir sim, porque a gente vai prevalecer, porque o Senhor é conosco. É alguém dizendo assim, mas não vai dar não, o dinheiro nunca dá. Que o dinheiro nunca dá o quê, irmão? Ei, peraí, eia. Não, mas é porque na nossa família todo mundo tem. Peraí, não é assim não aqui. Não, porque todo mundo na nossa família tem diabetes. Na nossa família, na família de Cristo, não tem ninguém doente não, irmão. O sangue de Cristo é um sangue plenamente saudável. E se Ele está sobre nós, nós podemos desfrutar de saúde. Não, mas é porque lá em casa, olha, todas as gerações da minha família parece assim uma maldição. Pois é, podia ter a maldição que fosse, quebrou em Cristo. Mas Samere, eu vi que existe esse negócio de maldição hereditária. Existe? Existe. E como é que quebra? Nascendo de novo. Nasceu de novo, acabou. Toda maldição foi quebrada na cruz, irmão. Pode ter vindo sobre qualquer pessoa que seja, porque ela é fruto do pecado, fruto da vida miserável que o diabo tinha pra gente. Mas nós éramos escravos e agora somos filhos. Filho de Deus não tem maldição.
Parece assim uma coisa lá na nossa família, toda vez é desse jeito. Quando está tudo dando certo, vem, está tudo errado. Pronto, pois agora acabou quando você nasceu de novo. Mas era assim com todo mundo. Pois é, você vai precisar às vezes fazer calar alguém que está dizendo, mas era assim com todo mundo. A frase que eu mais amava que minha mãe dizia quando eu era criança era, você não é todo mundo. Quando alguém dissesse, não, mas todo mundo é assim, por que só contigo vai ser diferente? Porque eu não sou todo mundo. Agora pronto, está quem na história? Eu sou filha de Deus. Você está entendendo, querido? Consciência de filho. Por isso que eu disse que você precisa mudar a forma como pensa. Mudar a sua mentalidade, vai mudar toda a sua história. Porque para onde sua mente está indo, você está indo atrás. E é difícil muitas vezes mudar essa mentalidade, mas é totalmente possível. Amém? Então vai ter momentos que você vai precisar calar quem está perto de você. E você precisa ter cuidado com quem diz assim, a gente não vai poder. Vixe, não vai dar não, porque a gente não vai poder. Como aquele povo disse, nós não poderemos subir. Cuidado com quem diz que não vai poder. Sabe por quê? Porque quem diz que não vai poder, não pode mesmo. Cuidado com quem diz que não vai poder, porque quem diz que não vai poder, não pode mesmo. Aquele povo não pôde subir e possuir a terra, porque disse isso, não pôde. Você pode ter o que você disser, irmão. Agora, se você disser que não pode, você não vai poder mesmo. Porque quando você não quer, não tem ninguém que possa querer. E às vezes Deus quer. Os anjos estão lá trabalhando, só esperando a hora que você vai dizer para eles trabalharem em cima da palavra que vai sair da sua boca. Está lá uma expectativa do céu para que você faça alguma coisa, para que eles se movam. Eita, vai ser agora que ele vai falar. E você vai, não vai dar não. Aí os anjos ficam tudo assim, vamos voltar, vamos trabalhar para outra pessoa, gente. Quem é que está esperando aí? Porque você diz que não pode, porque você diz que não dá, você diz que não tem. Se você diz, irmão, vai ser exatamente como você diz. Mas para de falar aquilo que você está pensando e começa a falar aquilo que Deus já falou. Porque quando você concorda com o que Deus falou, os céus se movem em seu favor. Quando você concorda com o que Deus falou, os céus se movem em seu favor. Essa frase é boa, pode botar no Instagram. Sabe, querido? Haverão momentos em que você vai precisar mesmo calar quem está perto de você. Ainda que pessoas ao seu redor não possam, Deus chamou foi você. Se alguém disser assim, a gente não pode, mas Deus chamou foi quem? Quem é que é o crente na história? Quem é o filho de Deus? Quem é o crente do verbo da vida? Quem é o crente que ouve a palavra da fé? Quem é o que está no domingo ouvindo a mensagem à noite? É você, querido. Então, se foi você que Deus chamou, então você é quem pode. Não, mas não está dando, mas vai dar em você. Tem mulher que faz mais força para uma roupa caber do que para caber no plano de Deus. Querida, faça mais força para caber no plano de Deus do que na roupa que você gosta. Ainda que digam não podemos, você pode. Diga eu posso. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, você pode. Ter, ser o que você disser, de acordo com a palavra. Seguindo adiante, ele diz, 32, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Oh, meu Pai eterno! Quantas vezes você fica dizendo, é porque aqui em Teresina é assim, porque aqui o povo é desse jeito, porque aqui as coisas são assim. Quantas vezes você diz que o bom é quando o povo vai para outro lugar? Em todo lugar é assim, aqui é desse outro jeito. Não, porque tem uma amiga que foi embora, porque aqui não dava certo, mas foi lá, está ganhando tanto dinheiro. E você vai dar certo e vai ganhar dinheiro onde você está. Porque é onde você está, a bênção de Deus está sobre você, querido. A bênção não está no lugar geográfico, a bênção está no Filho de Deus. Que sabe quem é e sabe o que pode. Os moradores lá são devorados pela terra. Devorado? Eu fico imaginando aquele povo vendo assim, a terra era o quê? Era um buraco que tinha e o povo caía dentro? Que terra é essa que devora o povo, gente? E Deus haveria de dar uma terra ruim para o povo dele? Se ele tinha dito que a terra manava leite e mel, se a terra realmente produzia fruto tão grande que tinha que ter 2 homens para levar um cacho de uvas, eu te pergunto, querido, essa terra devorava quem? Essa terra era uma terra que produzia. Querido, a gente não percebe, mas essa terra é a mesma região do início, lá quando Abraão escolheu se separar de Ló.
Ele escolhe a região de Canaã. É justamente essa área. E aí eu te pergunto, Deus vai dar alguma coisa ruim? Se a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança alguma, não há variação em Deus? Se Deus não deu nada ruim até então, por que Ele haveria de dar agora? Se Deus havia mandado maná para eles caindo do céu, irmãos, Deus haveria de deixá-los com fome nessa terra. Se Deus havia guardado eles de Faraó e todo o seu exército numeroso e grandioso, Deus não ia fazê-los prevalecer contra aqueles povos que estavam naquela região. Irmão, eu quero que você pare e pense nas vitórias que você já tem até aqui. Porque quando você para e pensa nas vitórias que você teve até hoje, você vê que você vai vencer as próximas. Sabe, às vezes a gente precisa olhar para onde nós já vencemos. Como Davi quando disse, olha, eu já venci contra o urso, já venci contra o leão, eu vou prevalecer contra esse gigante. Não é porque ele conseguiu, é porque o Senhor estava com ele o tempo todo, o Senhor era com ele, como é com você. Do mesmo jeito que você venceu os piores dias, você já venceu as piores contas, venceu as piores doenças, você vai vencer tudo que vier pela sua frente. Também vimos ali gigantes, verso 33, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha para mim, deixa eu te dizer. Ele diz, nós éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Eles não param para ver o que eles eram aos olhos de Deus. Querido, você não pode ter uma visão distorcida de quem você é. Porque Deus está olhando para você e Ele vê em você um filho poderoso dele nessa terra. Se você é visto por Deus dessa forma, se veja, criatura, como Deus lhe vê. Se Deus olha para você e vê você como alguém que é grande, como é que você pode olhar aos seus próprios olhos como um gafanhoto? Deus lá tem filho gafanhoto, querido, Deus não é gafanhoto para ter filho gafanhoto. Tem gente que está se vendo assim, pobrezinho que eu sou, vermezinho de Jacó, mero pecador, homem miserável, pobre que sou. Eu não sou pobre coisa nenhuma, porque eu sou filha de Deus, Deus não é pobre. E você acha que eu digo isso porque a conta está gorda, porque eu visto ouro, ou aquilo, ou isso, outro? Não, irmão, eu digo isso porque eu sei quem eu sou pela palavra. Independente de conta, independente da roupa que você veste, independente do calçado que você calça, independente da joia ou da bijuteria que você veste, você é filha de Deus e nada muda. Você é filho de Deus e nada muda isso. Não importa se você está comendo no melhor restaurante ou se você está comendo um ovinho com arroz em casa. Você é filho de Deus, você não é pobre, você é filho de Deus e filho de Deus não é pobre. É uma afronta, irmãos, a Deus quando a gente diz isso. Parece humildade, mas isso é pura enganação. Parece bonito a gente dizer isso, porque a gente foi criado achando que humildade e pobreza são a mesma coisa. E a gente aprendeu que dizer que é humilde é a gente dizer, não, eu sou pobre mesmo, eu sou rico só da graça de Deus. Não, eu não sou rico da graça de Deus. Eu sou rica em Deus. Porque meu pai é rico. Meu pai é dono de ouro e prata. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Isso não é um preconceito com ninguém, isso é uma questão de você aceitar o que a Bíblia diz. Cristo se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou criando. Sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos nele. Então, se Jesus, sendo rico, se fez pobre para a gente ser rico, isso significa que o Pai é rico. Aí eu te pergunto, qual é o pai que, sendo rico, deixa o filho na pobreza? Hein, gente? A gente tem que entender que quando a gente diz certas coisas, a gente está afrontando Deus. Afrontando a pessoa de Deus, a personalidade, o caráter de Deus. E a gente precisa andar à altura de quem a gente é. E a gente precisa se ver como Deus nos vê. Porque a Bíblia fala que aquele povo, ele se via. Ele diz, éramos aos nossos próprios olhos. Mude a sua visão. Porque conforme você vê, você pensa. Conforme você pensa, você crê. Conforme você crê, você fala. Conforme você fala, você vive. Se você se vê do jeito errado, você vai viver do jeito errado. É um fato, irmãos. Eles dizem, nós éramos aos nossos próprios olhos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se vê pequeno demais para aceitar os desafios de Deus para você, eu quero te dar parabéns. Porque você é a pessoa certa para o trabalho que Deus te chamou. Ainda que você se veja pequeno demais para aceitar. Ainda que você se veja pequeno demais, querida, eu quero te dizer. Ainda que você se veja assim, Deus não vê você assim. E se Deus não vê você assim, então você é exatamente como Ele lhe vê.
a pessoa certa para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, a pessoa certa para viver aquilo que Ele te chamou para viver, a pessoa certa para ter aquilo que Ele te chamou para ter. Você ainda está aqui ou já foi para casa? Deixa eu te dizer, o desafio não é maior do que você. Como o desafio não era maior do que aqueles homens. Aquilo que eles estavam prestes a viver, queridos, não era maior do que eles. Tinha o tamanho certo. É como aquele sapato que a gente encontra que cabe certinho no nosso pé. Aquela terra cabia certo para o povo de Deus. Aquela terra cabia do jeito certo para aquele povo. Era tudo o que eles precisavam e tudo que eles nem imaginavam que precisariam. Era exatamente como Deus tinha planejado. E eu quero te dizer, querido, da mesma forma como foi com aquele povo, Deus hoje está te animando a enfrentar os seus desafios, a enfrentar a sua própria história, a enfrentar até mesmo você mesmo, para que você possa conquistar as suas próprias vitórias. É preciso muitas vezes, querido, enfrentar e confrontar nós mesmos. Os maiores gigantes não são os que estão do lado de lá, os maiores gigantes muitas vezes são os que estão do lado de cá. Às vezes os maiores gigantes estão aqui e não lá fora. Às vezes as piores dores, os piores momentos, as piores histórias podem fazer com que você encontre aquilo que está diante de você como sendo ainda algo terrível. Porque aqueles homens tinham essa visão, porque eles tinham sido escravizados por um povo durante muitos anos. Então eles se viam dessa forma. Eles mudaram de cenário, mas não mudaram a mentalidade, querido. E muitas vezes a gente está igual a esse povo. Deus mudou a nossa história, Deus mudou o nosso cenário, tirou a gente do império das trevas, nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Deus tirou a gente da miséria e trouxe a gente para a vida de abundância. Deus tirou a gente da doença e botou a gente em saúde. Deus tirou a gente da morte e botou a gente na vida. E a gente está num lugar diferente, mas com a mentalidade errada ainda do passado. Agora eu quero te dizer, se Deus te chamou a fazer essas coisas, se Deus te chamou para viver uma nova fase, se Deus te colocou nessa nova estação da sua vida, não queira entrar com as roupas velhas, não queira entrar com os pensamentos velhos, não queira entrar, querido, com aquilo que você vivia no passado, naquilo que é novo, porque o velho não cabe no novo. Não se põe remendo novo em odres velhos, Jesus já ensinou isso, porque um vai arrebentar o outro. Sabe, às vezes o problema é porque Deus tem algo novo, como Ele tinha a terra nova para aquele povo, mas a mentalidade está velha. É preciso mudar a mentalidade, é preciso mudar a forma como se vê, é preciso mudar a mentalidade de escravo para a mentalidade de filho, é preciso se ver como a Bíblia diz que você é preciso mudar o pensamento de indignidade para a dignidade, é preciso mudar a forma como você se vê, antes filho do diabo, agora filho de Deus. E aí você está pronto para entrar no que Deus te chamou. Mas a gente insiste em achar que não é digno. A gente insiste em achar que não merece. Insiste em achar que a nossa fé é pequena. Querido, se você tem uma medida de fé, essa medida de fé, ela é a suficiente para que você possa viver o que Deus te chamou. A Bíblia diz que Deus compartilhou uma medida de fé com todos nós. Deus deu uma parte da fé, é dele mesmo para cada um de nós. Aí eu te pergunto, se você tem uma parte dessa fé dentro de você, há algo que seja pequeno para uma fé do tipo de Deus? Não. Porque a fé de Deus, Ele compartilhou com você. Você tem a fé de Deus em você e ela é pequena para alguma coisa. Não é assim que as coisas funcionam pela palavra, irmão. É com a consciência de que o que você tem de fé é suficiente. Deus chamou você para fazer coisas, para ocupar lugares, para ocupar posições. Deus te chamou para demonstrar o poder dEle em sua vida, aonde você estiver, fazendo o que quer que seja que você faz. Deus chamou você. Ei, você já foi embora? Números 14, verso 6. A Bíblia conta no verso 1 que naquela noite o povo levantou-se e chorou. Porque imagine só, a gente manda 12 pessoas lá para espiar uma terra. Esse povo volta, diz que a terra é boa, diz que o fruto é maravilhoso, traz o fruto. Ninguém sabe como eles conseguiram tirar esse fruto, porque se os gigantes estavam lá, se tudo era ruim, como é que eles conseguiram, mas trouxeram. Aí eles trazem tudo isso, trazem um relatório, e quando eles chegam com o relatório, eles dizem, olha, é tudo isso mesmo, mas a gente não vai poder ter. Deus mandou a gente lá só para a gente ficar com um gostinho na boca. Já viu o menino quando você tira o pirulito da boca dele? Deus tinha feito isso com aquele povo por um acaso. Porque o povo pensava que era assim, eles começaram a chorar. Naquela noite houve tristeza no meio do povo, porque eles pensaram, pronto, agora o que a gente vai viver? A gente saiu da escravidão no Egito, está perambulando por esse deserto. Deus mostrou a terra que tinha para a gente viu a terra, mas a gente não vai poder possuir. E agora, o que a gente vai viver?
Josué, no verso 6, a Bíblia diz: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Josué e Calebe se levantam para defender a visão de Deus e o líder que Deus tinha levantado ali para aquele povo, que era Moisés. Sabe que muitas vezes a gente vai precisar se levantar assim, irmãos, defendendo uma visão, defendendo uma palavra, defendendo uma promessa, defendendo algo que Deus levantou, porque pode ser que ninguém concorde, ninguém ache que dá certo, pode ser que ninguém pense que o Projeto Farol dá certo aqui, pode ser que ninguém pense que a gente vai ter recurso suficiente. Querido, a gente vai se levantar para defender a visão que Deus levantou para nós. Pode ser que não faça sentido nenhum, sabe? Deus nos chama para coisas que às vezes não parecem fazer sentido algum para a gente. E pode não ter sentido, irmão, mas não precisa ter sentido, precisa ter fé envolvida. No verso 7 diz: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha o relatório que Calebe e Josué vão dar. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará a terra que mana leite e mel. No verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o povo dessa terra, porquanto, como o pão, os podemos devorar. Diga, como pão, podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Eu quero ler uma outra versão que diz: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Diga, muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Olha qual era o olhar de Josué e de Calebe, queridos. Era algo totalmente diferente. Enquanto aqueles 10 homens tinham dito assim: olha, eles são gigantes, eles vão nos devorar, eles vão fazer com que a gente não viva, eles davam os piores relatórios. Enquanto uns olhavam dessa forma, Josué e Calebe dizem assim: eles é que estão indefesos. A Bíblia diz: eles não têm quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ei, querido, quando você vê um gigante perante você, quando você vê um problema diante de você, que está entre você e o que Deus prometeu, você precisa olhar para aquilo e dizer: eles não têm quem os proteja, eles não têm quem os defenda, mas o Senhor está conosco. Não vamos temer, não vamos ter medo, porque afinal de contas, se o Senhor está conosco, nós vamos prevalecer. Como pão os podemos devorar. Ei, não tem quem os proteja, mas nós temos o Senhor. Querido, essa visão muda tudo. Sabe, a Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. É mais ou menos o que aquele povo precisava naquela circunstância. Sabe, Josué fala ali junto com Calebe, dizendo: olha, se o Senhor se agradar de nós, nós certamente prevaleceremos, nós possuiremos, nós verdadeiramente chegaremos lá. Se o Senhor se agradar de nós vamos estar naquele lugar. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar naquele lugar. Ele nos fará e nos dará aquele lugar. Não fará somente que a gente veja, mas nos fará habitar naquele lugar. Ei, querido, quando Deus te mostra alguma coisa, não é só para você ficar vendo, para você ficar vislumbrando, mas é o que Deus quer te dar. Tudo que você vê, que você se agrada, quando Deus te mostra, é para que você possa possuir. Sabe, às vezes você precisa ir mesmo em lugares que te inspiram. Vai num lugar que você gostaria de morar. Vai num lugar que você gostaria de comprar. Também não tem R$1 no bolso, nem R$1 no Pix na conta. Não tem problema, querido. Vai lá para contemplar. Porque no que você contempla, Deus te inspira. Vá, não tem problema você olhar, não. Você não pode pegar o que não é seu, mas olhar, pode ir, faça com gosto. Fique lá pensando: Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar olhando para essas coisas? Às vezes, irmãos, a gente fica muito alheio ao Espírito Santo que habita em nós. E ultimamente, já tem um tempo que eu tenho tentado e me esforçado constantemente para observar o que Deus está querendo me comunicar quando eu estou em certos cenários, com certas pessoas, em certos lugares. Porque Deus não vai me fazer viver à toa. Eu estou aqui por um propósito. Você está aqui por um propósito. Então, tudo que você vê, o que você escuta, aonde você vai, procure encontrar a inspiração divina no meio daquilo ali. Porque Deus pode estar querendo te mostrar algo que você ainda não imagina.
Deus pode estar querendo te mostrar o que Ele quer te dar. Deus pode estar querendo te mostrar o que está em alguém para você poder orar. Deus pode estar querendo te revelar alguma coisa para você mudar naquele cenário. A questão é, você pelo menos para olhar, porque tem crente que tem uma visão e uma mentalidade tão medíocre que quando sabe que um lugar é caro, quando sabe que um lugar é muito bom, não quer nem botar o pé, não vou nem olhar porque eu vou querer. Oxi, e tem problema querer? Você sabe tanto que você é filha e filho de Deus, que quando você chega nos lugares, se você não estiver vendo as etiquetas, você vai logo no melhor. Quem é que também é assim? Que você, sem saber o preço, aí você vai olhando, aí quando você vê o que você gostou, que você olha, a etiqueta é o mais caro. Por quê? Porque você tem uma semente de grandeza dentro de você, depositada pelo próprio Deus. Deus criou você para as coisas boas. Deus criou você para desfrutar do melhor dessa terra. Como a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É uma questão de você querer, você quer. Aí você precisa ouvir Deus, obedecê-lo, e aí você come. Naquela ocasião, queridos, eles precisavam querer e obedecer o Senhor para poder comer o melhor daquela terra. A questão é que aquele povo queria, mas não queria dar ouvidos ao Senhor. Eles queriam, mas não queriam atentar ao conselho de Deus. Eles não queriam apenas concordando com a vontade de Deus. Eles queriam só pela vontade deles. Sabe, querido, se Deus está te mostrando alguma coisa, é porque Ele quer te dar mesmo. Está tudo bem. Agora, não é para isso ter o seu coração. Isso pode ter os seus olhos, mas não deve ter o seu coração. Porque o seu coração é do Senhor. O problema é que às vezes as pessoas querem amar mais as coisas do que a Deus. E está tudo bem você amar a Deus e querer as coisas. Não pode é você amar as coisas e só de vez em quando querer Deus. Você está comigo? E aí ele diz, não tem quem os proteja, mas nós temos o Senhor. Queridos, nós temos alguém que está conosco todos os dias, em todo o tempo. Sabe, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 6 e 7, a Bíblia diz assim, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem algumas versões bíblicas que dizem que Deus não nos deu espírito de medo. Medo, queridos, é um espírito. Percebe que a Bíblia fala que Josué e Caleb tiveram que dizer ali, ó, não tenham medo deles. Eles estavam envolvidos por um espírito de medo. Eles estavam ali envolvidos por um espírito de covardia. Se vendo menores do que o que eram. Se vendo menores do que Deus via que eles eram. Queridos, quando nós estamos diante de desafios, nós precisamos nos ver como Deus vê. Nós precisamos cancelar todo o medo, todo o espírito de medo. E sabe como a gente faz isso? Repreendendo esse espírito. Porque medo a gente repreende, assim como a gente repreende espírito de morte. Espírito de enfermidade. Medo é um espírito. A gente às vezes, não é porque eu tenho medo e acha que é bonito dizer que tem medo. Não, querido, é um espírito. Repreenda esse espírito. Deus lhe deu ousadia. Deus lhe deu amor. Deus lhe deu equilíbrio. Deus lhe deu moderação. Então, fique com o espírito que Deus lhe deu. E a prova é tanta, queridos, que a Bíblia fala em Números 14, 24, a seguinte coisa, ó, lá no texto que a gente estava lendo, no verso 24 diz assim, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência o possuirá. O que isso significa? Em Caleb houve outro espírito. Qual foi o espírito que houve em Caleb, gente? Porque ele disse, não tenham medo. Ele estava contrariando o espírito de medo. O espírito que houve em Caleb foi o espírito da fé. Aquele que crê e por isso fala. O espírito da fé é este. Eu criei, por isso eu falei. Por isso que ele disse, nós vamos possuir. Nós vamos lá e o Senhor vai nos dar. Se Ele se agradar, nós vamos sim viver aquilo que Ele tem para nós vivermos. Se o Senhor se agradar, nós vamos entrar naquela terra e nós vamos possuir a terra. Ei, querido, você precisa trocar esse espírito aí que está te influenciando. Começa a dizer o contrário do que o espírito de medo está dizendo. O espírito de medo vai te acovardar e às vezes ele vem por meio de quem está mais perto de você. Espírito de medo flui, o espírito de intimidação flui, normalmente por meio de alguém que a gente ama, que está perto da gente. É aquela pessoa que diz, não, isso aí não dá para ti não, isso aí não é para ti não. Ah, isso aí é muito grande para você, você não vai dar conta. Sabe, essas frases sempre vêm por meio de alguém que conhece a gente. Mas tem um trecho da música que a gente cantou hoje que diz assim, mas não conhecem o nosso Deus, no seu nome há poder.
Pode conhecer você e sua história, pode conhecer o seu passado, mas não conhece o seu Deus. Faça conhecer o seu Deus. Deixe o poder de Deus fluir através da sua vida. E as pessoas vão mudar a forma como elas têm visto o cenário. Vão mudar a forma como veem os desafios. Vão mudar a forma como têm visto as circunstâncias. Sabe, o que vai fazer diferença realmente é a forma como se vê. Tem coisas, queridos, que você tem às vezes da parte de Deus na sua vida que não fazem o menor sentido diante do que você vem passando. Mas eu quero te dizer, você é a pessoa certa para aquilo que Deus chamou. Seja ousado, pense, fale, ore ousadamente. Sabe, aquilo que você faz com ousadia, você está contrariando o espírito de medo. O espírito de medo te cala. Mas quando você abre a boca para falar, medo perde a voz. O medo fica falando, dizendo não vai dar, eita, como vai ser, te deixando ansioso, te deixando preocupado, dizendo o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, como vai ser agora, e diante desse exame, como é que vai ser, e quando chegar lá, o que você vai dizer. Aí quando você começa a falar com ousadia, quando você começa a crer com ousadia, quando você começa a orar com ousadia, querido, o medo se cala. A fé é o antídoto do medo. Espírito de medo vai embora com o espírito da fé. E o espírito da fé é eu criei, por isso eu falei. Por causa de situações negativas, às vezes, no passado, até os erros que a gente comete, né? A gente acaba esquecendo quem a gente realmente é, ou quem a gente foi criado para ser. E quem nós realmente somos é aquilo que Deus diz. Pode ser que até pessoas que amam você ao longo da sua vida tenham dito coisas e afirmado coisas como você não é ninguém, você não é nada. Aí você vive desencorajado. Você vive como quem não tem realmente sonhos. Às vezes você nem pensa assim, não vou nem sonhar, porque eu não tenho mesmo como realizar. Querido, ninguém paga para sonhar grande. Ninguém paga para pensar grande. Ninguém paga para vencer ou crer grande. Ninguém paga para isso. Se não paga para sonhar, por que você não sonha? Ei, você está aqui ou foi para casa? As coisas não são difíceis demais para você e para mim. Elas são totalmente possíveis porque nós somos filhos de Deus. E ser filho não é uma condição que muda. Você não é mais filho de Deus hoje do que você era ontem. No dia que você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus e acabou-se. Isso não muda. Você não tem como desnascer. Você nasceu de novo e foi de uma vez por todas. Sua condição espiritual mudou, irmão. Não tem mais nada que você possa fazer agora para ser menos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, Deus tem uma aliança com você. E uma aliança muda tudo. Quando eu não era casada com o meu marido, eu não podia desfrutar do que ele tinha, eu não podia viver na mesma casa que ele, eu não podia comer da mesma comida que ele comia, eu não podia ficar lá morando junto com ele, eu não podia ter acesso ao que ele tem, nem ele poderia fazer o mesmo comigo, porque eu não tinha aliança. Mas no momento que nós nos casamos, eu fiz uma aliança com ele, ele comigo, perante os homens e perante Deus, tudo se tornou dos dois. O que ele tem é meu e o que eu tenho é dele. Com Deus, irmãos, nós temos uma aliança. Tudo que Deus tem, nós temos. E tudo que é dele é nosso. Sabe, troca essa mentalidade de escravo. Que diz, meu Deus, nada dá certo. Começa a dizer, tudo coopera para o meu bem. Essa mentalidade que diz, eu sempre estou em desvantagem. Diga, sou sempre favorecido por onde eu passo. Muda-se, eu não tenho acesso a isso. Você vai dizer, eu tenho tudo que eu preciso para ter acesso a todas as coisas. Se você antes dizia, é muito difícil para mim, você vai começar a dizer, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Se antes você dizia, eu estou preso nessa situação, parece que nada muda, você vai dizer, eu sou livre e restaurado para correr livremente sobre essa terra. Se antes você dizia, eu não consigo viver livre desse vício, você vai dizer, eu já estou sendo aperfeiçoado dia após dia para viver livre de toda coisa que me aprisionava. Se você antes dizia, mas é porque sempre se aproveitam de mim, agora você vai dizer, eu estou sendo uma bênção para eles, vou continuar sendo, vou abençoar enquanto eu tiver chance e possibilidade. A voz da escravidão fica dizendo, você nunca vai ficar bem. Aí você vai dizer, eu estou sempre bem, porque o meu Deus e Pai está cuidando de mim. Aí a voz da escravidão e do medo diz, você tem dificuldades nas finanças. Aí você diz, mas eu já sou suprido, porque Cristo Jesus já me deu todas as coisas, todas as bênçãos espirituais foram me dadas nas regiões celestes. O Senhor já me abençoou e tem me abençoado. Sabe, você vai começar a dar voz, a voz que é sua, aquilo que Deus disse. Você vai começar a dizer, eu sou filho de Deus. Você vai começar a dizer, eu sou capacitado. Você vai dizer, eu fui ungido para isso. Você vai dizer, eu estou habilitado para prosperar. Você vai começar a dizer, eu sou livre de todo vício. Você vai começar a dizer, eu fui livre de toda maldição. Você vai dizer, eu sou curado pelo sangue de Cristo. Você vai começar a concordar com o que Deus diz, querido, como também foi com Josué e Caleb naquela circunstância, concordando com a visão de Deus e negligenciando a voz do espírito de medo. Eles deram lugar à fé em vez da incredulidade. Às vezes a gente, sem perceber, dá voz à incredulidade. Não dê espaço para isso na sua vida. Porque como foi com Josué,
E Caleb, naquela ocasião, Caleb fez calar o povo, falou ali naquele lugar. A Bíblia diz lá depois, se você for ler e estudar, você vai ver que lá em Josué, no capítulo 14, dos versos 6 ao 14, Josué manda chamar Caleb e faz Caleb possuir a terra que ele disse um dia que possuiria. Faz Caleb ter acesso àquilo que um dia ele disse que teria. Faz a descendência de Caleb e os filhos dele entrarem na terra que o Senhor havia prometido. Sabe por quê, querido? Porque você pode ter o que você disser. Você pode ser o que você disser. Como foi com Caleb, vai ser com você. Como foi naqueles dias, vai funcionar para você também. O que você disser, a Bíblia diz, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Querido, você precisa crer, falar, não duvidar no coração, e vai ser assim com você também. O que você disser, querido, vai ser. Pessoas dizem assim, por que eu não posso receber tal coisa? Para de ficar fazendo perguntas. Por que eu não posso ser curado? Para de fazer perguntas. A resposta certa não está nessas perguntas. A resposta certa está na palavra. Concorde com o que a palavra diz. Troque esperança por fé. E aquilo que você tem esperado, só na esperança, vai dar lugar à fé, que diz que já é. Nós possuiremos, nós avançaremos, nós teremos, nós seremos, nós falaremos, nós não retrocederemos, não seremos envergonhados. Você não tem como entrar no que Deus te preparou para entrar, se você tiver com a mentalidade de escravo. Mas se você tiver uma mentalidade de filho, você está plenamente habilitado para viver, para fazer, para ser e para desfrutar do melhor que essa terra tem. Toda uma geração ficou fora de Canaã. Pode ser que toda uma geração tenha ficado fora do que Deus tinha para a sua família. Mas vai começar em você. Coisas que seus pais não desfrutaram. Coisas que seus familiares não puderam desfrutar. Coisas que talvez seus tios não puderam ter. Seus avós. Mas você e os seus filhos terão. Porque a bênção está sobre você. Coisas que você não tinha vivido ainda. Portas que não tinham sido abertas. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Portas que ainda não tinham sido abertas. Portas pelas quais ninguém na sua família passou. Você vai passar. Viagens que ninguém tinha feito, você vai fazer. Lugares que ninguém tinha conhecido, você vai conhecer. Pessoas que nunca tinham sido curadas por alguém na sua família, você vai curar. Sabe, você vai orar por pessoas que ninguém nunca tinha orado, mas você, quando orar, vai mudar a circunstância. Tudo que você tem crido será com você, como você falar. Coisas que você nunca pensou em viver. Bênçãos que você nunca desfrutou. Pessoas que você nunca tinha conhecido. Você vai conhecer. E vão te dar coisas que são melhores do que dinheiro. Vão te dar acesso. Vão te dar conexão. Vão criar laços para você. Mas não laços de morte, laços de vida, laços de prosperidade. Conexões que vão te fazer alavancar a vida. E que vão te fazer se tornar uma bênção para pessoas que estão perto de você. Querido, fica pronto para isso. Eu estou certa dessa verdade. Eu viverei coisas que ninguém na minha família ainda tinha vivido. Planos que ninguém ainda tinha vivido. Coisas que ninguém tinha tocado. Você vai possuir lugares que talvez ninguém possuiu. Talvez ninguém nunca na sua família teve uma casa própria. Você vai ter. Ninguém nunca comprou um carro zero. Na sua família o pessoal só troca um carrinho usado pelo outro. Chegou o tempo do carro zero para você. Querido, agarra essa palavra de coisas novas para esse ano. Sabe, essa palavra não caiu por terra, irmão. Se todo mundo na sua família viveu endividado a vida inteira, chegou o tempo de você ficar livre das dívidas. Se você vivia escravizado por algum vício, querido, chegou o tempo de você ficar livre desses vícios. Que vícios? Não interessa quais são. Talvez seja alguém na sua família que vive escravizado. Pois chegou o tempo dessa pessoa ficar livre, em nome de Jesus. Receba essa palavra, querido, e desfrute de coisas novas. Você não é escravo, você é filho, e filho tem direito. Mude a sua mentalidade, mude a sua boca, mude a sua voz. E tudo vai ser diferente na sua história. Você não é escravo da pobreza, você não é escravo da escassez, você não é escravo da depressão, você não é escravo da ansiedade, você não é escravo de doença nenhuma. Deus te criou para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo te conquistou. Permaneça livre e não se sujeite mais a escravidão nenhuma. Mude a sua mentalidade e fique como Caleb. Vamos lá e vamos devorar como pão. Aleluia, fica de pé. Diga, nós vamos devorar como pão. Eu vou fazer algo aqui que vai escandalizar alguns, mas eu vou fazer. Sabe o que é você devorar como pão? É você ver aquele pão massa grossa que está lá na sua casa. Pode ser duro, pode ser seco, pode ser mole, pode ser macio. Eu não sei como é, mas é você pegar ele e fazer assim, ó. Sabe aquilo que tem te desafiado? Chegou o tempo de você devorar como pão. Chegou o tempo de você olhar e Satanás, você está pensando que você vai me afrontar? Querido, você precisa se indignar. E olhar Satanás aqui em casa não. Na minha família não. Nas minhas finanças não.
Aqui quem diz como vai ser sou eu, porque eu sou filho de Deus. Às vezes o diabo quer dizer a casa que você vai morar, o carro que você vai andar, quer dizer como vai ser a saúde que você vai ter, a escola que seus filhos vão estudar. O diabo às vezes quer ficar dizendo a faculdade que você vai fazer ou deixar de fazer, quer dizer as contas que você vai ficar preso ou não, quer dizer se você não vai pagar os boletos ou não. Querido, você precisa se posicionar lá na sua casa e dizer: Satanás, aqui quem manda sou eu, porque o meu Deus e Pai é quem está sobre a minha vida, Ele é o cabeça da minha vida, eu sou o cabeça nessa casa. Acabou essa conversa de você dizer o que a gente vai fazer aqui. Porque se você deixar e se calar, irmão, ele vai dizer até o que você vai comer ou deixar de comer. Mas sabe o que foi que Josué e Caleb fizeram naquela circunstância? Eles disseram: nós vamos possuir, nós vamos entrar. Se o Senhor se agradar. Samuel, ele tinha um si ali, é verdade, ele tinha. Só que no nosso caso, nós já estamos agradados e agradando a Deus. Porque o Senhor se agradou de nós e fez morrer o seu próprio filho em nosso lugar. Ele olhou para mim e para você e disse: esses aí eu quero morrer por eles. Ele olhou para todo mundo, toda a terra e disse: por eles eu vou morrer, eu vou dar minha vida. Haveria alguém disposto a morrer por nós, queridos? Mas ele esteve disposto. E no momento em que ele fez isso, o Senhor se agradou dele. E porque agradou o Senhor moê-lo, também o Senhor se agradou de nós sermos feitos os seus filhos. Se hoje somos filhos, queridos, é a certeza: Deus se agrada de mim e de você. Então você precisa fazer como Caleb. Subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. O que é que estão dizendo a você que você não pode possuir? O que é que estão dizendo a você aí na sua mente, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, no seu ministério? Estão dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ter, que você não vai ser, que você não pode falar. Querendo te intimidar. Querendo dizer que você não pode pregar porque você ainda tem isso e aquilo na sua vida que não está perfeito. Ei, querido, chegou o tempo de você fazer como Caleb e Josué e dizer: eia! Faça calar essas vozes. Levante a voz da fé, porque o Espírito da fé tem uma voz. E essa voz, a Bíblia diz que o Espírito da fé diz: eu criei, por isso é que eu falei. O Espírito da fé, ele crê agora como se já fosse. Ele não diz que ainda vai ser, ele diz como se já fosse. Naquele momento, Josué estava apenas com Caleb animando o povo, dizendo: vamos lá, vamos subir, vamos possuir, gente. É nosso. Nessa noite eu vim aqui, como você ouviu a história deles, eu vim aqui nessa noite para dizer isso para você. Ei, querido, subamos de nível, possuamos o que Deus deseja que nós possuamos, encontremos aquilo que Deus deseja que nós encontremos, desfrutemos do que Deus tem para nós desfrutarmos. Se nós quisermos e nós ouvirmos o Senhor, nós certamente comeremos o melhor dessa terra. Chegou o tempo de você comer o melhor dessa terra, sabe? E eu quero que você saia daqui animado, encorajado. Você que está aí, a conta que você pensa em pagar amanhã, batendo aí na sua mente. Pode ser que amanhã tenha um exame, depois de amanhã tenha um exame que você vai fazer. Pode ser que quando você chegar em casa, a pessoa que está viciada em alguma coisa está lá esperando. Eu não sei qual é o cenário, mas uma coisa eu sei: você pode festejar em fé. Porque você vai devorar igual pão. Você está pronto para devorar como pão? Pois então festeje como quem já está pronto para devorar. Aleluia! Diga assim: chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado a sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde passo eu atraio. Isso mesmo. Existe um favor acompanhando você. Havia o favor de Deus acompanhando aquele povo naqueles dias, irmãos. Como eles disseram naquela ocasião, como Caleb disse: olha, eles não têm Deus, eles não têm o Senhor a favor deles, mas nós temos o Senhor conosco. Existe um favor acompanhando você, querido, para fechar negócios, para estabelecer verdades, para
para andar em verdade, andar em saúde, andar em favor de Deus. Existe de Deus o favor. Sabe, talvez você passou a vida pensando que você não era nada, não era ninguém, não podia coisa alguma. Querido, chegou o tempo de você dizer: eu sou abençoado. Existe um favor me acompanhando. Eu sou altamente favorecida. Aonde eu passo, querido, as pessoas chegam para abençoar. Sabe, chegou o tempo de você dizer isso e desfrutar. Pai, obrigado por eu cair na graça das pessoas aonde eu passar. Pessoas me dando a vez, pessoas me dando lugar e eu sendo uma bênção para elas também. Eu sou abençoado para abençoar. Eu não sou abençoada para reter. Se Deus sabe que você é um filho que não é abençoado por Ele, para não reter, Deus está pronto para te abençoar, para dar. Então canta isso com convicção. Vamos lá. Acompanha todo dia, por onde passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu chegarei. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém... Você pode tomar posse. Tome posse da terra de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Você vai começar a sua segunda-feira diferente essa semana. Se você pensava assim: eita, essa semana tem um monte de problema para resolver, você vai dizer: eu sou abençoado, eu estou pronto para devorar como pão. Problema pode trazer aqui para minha mesa, porque é aqui mesmo que a gente resolve. É decisão importante que tem que tomar, pois pode trazer, porque eu já orei, a decisão vai ser inspirada. Querido, você precisa estar pronto para fazer e viver aquilo que Deus tem para você. Se Deus colocou você no lugar onde você está, é para você ser uma bênção lá, irmão. Você é abençoado, por onde você passar, o favor de Deus está sendo atraído. O poder de Deus está sendo um canal fluindo diretamente de você para quem está com você. Aonde você pisa os pés, a bênção de Deus chega. Aonde você coloca as mãos, a bênção de Deus chega. Ei, você é abençoado, você é favorecido. Você foi criado por Deus para possuir o melhor dessa terra. Se quiser, ei, eu quero, eu não sei você. Se quiserdes, eu quero. E me ouvirdes, eu estou ouvindo. E eu estou praticando. Então nós vamos comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não é apenas comer coisas, não é comer delícias, não é falando somente de alimentos, irmãos, mas é de você poder desfrutar do melhor que a terra propõe. Você foi criado por Deus para isso. Diga: é para isso que eu nasci. Fui criado para isso. Está só me esperando. É feito para mim. Encaixa direitinho. É perfeito. Aleluia. Glória a Deus. E o diabo dizendo não vai dar. E você dizendo: ora, vamos subir, vamos possuir. É aquele negócio que o banco nega. Pronto, pois aí você vai dizer: nós vamos subir e possuir. Você não vai desanimar com os relatórios que chegaram. Você vai ficar animado, pronto para devorar. Porque eles podem até parecer gigantes, mas aos olhos de Deus são pequenininhos demais. E nós, aos olhos de Deus, somos gigantes de fato. Quando você olha para um gigante, irmão, você tem que dizer assim: o gigante aqui sou eu. Aleluia, glória a Deus. Eu não posso deixar a gente encerrar esse culto sem perguntar a você que está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você não quer tomar essa decisão hoje, a vida é feita de decisões importantes. Algumas delas mudam para sempre a nossa história. Se você está aqui hoje e você ainda não entregou sua vida a Jesus, sabe aquela decisão importante de fazer o que Deus se agrada que você faça? Sabe, você fazê-lo Senhor e Salvador da sua vida, não é só você ouvi-lo de vez em quando, mas é você segui-lo de perto.
Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, não escolheu isso, eu quero te dizer, você precisa nascer de novo. Você precisa de Jesus, você precisa da ajuda do alto. Você precisa do auxílio de Deus para a sua vida dar certo. Que tal você receber essa ajuda hoje? Quem está aqui e gostaria desse auxílio, dessa ajuda e entregar a sua vida a Jesus? Quem gostaria? Levanta assim bem alto a mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Tem alguém? Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, essa é a sua hora. Tem alguém? Todos salvos? Tem certeza? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, tem certeza? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Você já era nascido de novo, já tinha se convertido, já tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador. E aí você se afastou por alguma razão. Essa é a noite de você voltar. Onde está você? Vem cá que eu quero orar por você e a tua história vai ser outra daqui por diante. Tem alguém que quer se reconciliar? Todo mundo crente, todo mundo firme. Que igreja abençoada, amém? Tem alguém que está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor e quer receber oração, imposição de mãos? Vem aqui à frente rapidamente, você que precisa de oração. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Se você quer receber, vem rápido. A nossa equipe vai te ajudar nisso. Eles vão te levar para uma sala e eles vão orar por você e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, em nome de Jesus. Amém? Se tiver alguém que quer receber o batismo, pode vir rapidamente. O que é que vocês tinham? O que é que ele tinha? É? Ele teve? Já aprendeu tudo na palavra sobre como vai sair o resultado amanhã? Do jeito que você disser, vai sair. Vai dizer assim, ó, vai sair tudo normal, não vai dar nada nesse exame, não vai ter nenhum problema, vai ser uma coisa que os médicos vão dizer, olha, aqui a gente está olhando para esse exame e a gente não está nem entendendo o que aconteceu com ele, porque não tem nada aqui de errado. Vai ser assim, amém? Eu vou orar por ele só para que o poder de Deus flua nessa noite e ele saia amanhã para esse exame ser recebido e os médicos dizerem, rapaz, eu não sei o que foi que aconteceu não, esse menino é normal, não tem problema, não tem doença, não tem nada, ele está 100%, não é não? Como é o nome dele? João Fernando. Vamos orar pelo João Fernando, gente? Amém? Inclina suas mãos nessa direção. Pai, obrigada pela vida do João Fernando. Nós oramos nessa noite por ele e declaramos, Pai, saúde divina fluindo do corpo dele. Uma cura completa, Pai. Essas convulsões, esse problema que ele teve, vindo a se tornar um exemplo de um milagre, Senhor. Os médicos vendo que tudo está bem, que há tudo normal com ele, nada de errado. Eu declaro o cérebro funcionando bem, eu declaro o corpo dele funcionando bem, eu declaro tudo que está nele, criado pelo Senhor, funcionando como o Senhor criou para funcionar. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, todo sintoma, eu declaro, vai embora do corpo do João Fernando hoje, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu digo, o poder de Deus flua agora sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. E eu declaro diagnósticos, relatórios, vindo surpreender os médicos e vindo atestar o poder de Deus, mostrando que nada vai mal, mas tudo vai bem, em nome de Jesus. Você crê nisso também? Amém. Quando tiver tudo certo com os exames, pode trazer para a gente poder contar para a igreja, porque vai ser conforme a nossa fé. Nós dissemos, está feito, já é. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Você também quer oração por essa coisa mais fofinha? É? Amém. Em nome de Jesus, vai embora toda enfermidade hoje também. Vocês também querem oração? É por ele? Ah, vocês são os pais dele? Você pode segurar ele, por favor? Como é o nome dele? Rafael. Vamos orar pelo Rafael também? Vocês podem, como pais, impor as mãos sobre eles também? Traga ele aqui mais para perto para eu poder impor, por favor. Pronto. Sabe, a Bíblia diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vocês, como pais, precisam crer nessa verdade. Ele não pode crer, mas vocês podem, vocês podem usar a autoridade de vocês no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu declaro o Rafael desfrutando de saúde divina agora mesmo, Pai. Eu declaro toda pneumonia, toda doença, todo diagnóstico, todo problema respiratório, saindo agora da vida dele em nome de Jesus. Eu falo, pulmões funcionem como foram criados para funcionar. Eu falo, aparelho respiratório funcionando como foi criado por Deus para funcionar. Perfeito, íntegro e sem nenhuma dor, nenhum sintoma, nenhum fluido, nenhum líquido. Eu declaro tudo funcionando perfeitamente bem no corpo dessa criança em nome de Jesus. Pai, eu declaro o teu poder operando agora, em nome de Jesus. Como a sua palavra diz, eu oro, Pai, para que se cumpra sobre ele e seus pais, em nome de Jesus. Rafael curado e sarado, em nome de Jesus. O corpo dele respondendo de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, está feito. Pode voltar com o testemunho. Eu sei que o poder de Deus está operando nessa noite para que curas aconteçam, amém?
E as crianças dessa igreja serão sempre perfeitamente saudáveis. Nós somos um imã de milagres, irmãos. Essa igreja é um lugar propício para milagres. Doença, enfermidade já está fora do nosso corpo, está fora da nossa igreja. Como autoridade espiritual, eu creio nessa verdade e eu sei que está assim em nome de Jesus. Amém? Nossas crianças são testemunhos vivos de que Deus opera milagres, que Deus faz coisas sobrenaturais. E melhor do que crer para que cura seja estabelecida, é a gente crer para a saúde divina fluindo deles. E é assim que nós temos orado e crido. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao fim. Eu vou pedir para que você sente um instantinho. Nós fizemos algo no primeiro culto e nós vamos fazer isso também agora no segundo. Nós temos uma obra, irmãos, no bairro Promorá. Você sabe que se você congrega na nossa igreja já e não está nos visitando hoje pela primeira vez, você sabe que na nossa igreja, por padrão, nós recolhemos uma oferta, que é aquela que você já ofertou durante o primeiro momento do culto. Mas quando nós temos algum alvo específico, ou quando estamos necessitando levantar algum recurso, nós alçamos uma oferta no final do culto para uma necessidade específica. Nós temos despesas que são padrão da nossa igreja, temos despesa padrão na igreja lá no Promorá também, que é uma obra que é recém-aberta, recém-chegada, né? Nasceu há muito pouco tempo, e eles estão precisando de alguns recursos lá, eles estão precisando de algumas necessidades serem supridas. Nós sabemos que necessidade para Deus é só uma porta de acesso ao suprimento. Nós temos uma obra lá que já começou, e a gente tem feito reformas no prédio lá, né? Eu queria que o pessoal exibisse aqui no telão algumas imagens de como está o prédio da Igreja Verbo da Vida lá no Promorá. Esse era o cenário quando nós chegamos lá, né? Quando a gente alugou o prédio, era assim, nós tiramos aquela coluna que está ali no meio, mudamos algumas coisas, mas esse era o cenário. Você sabe que isso não parece nada com o prédio daqui, né, agora? Mas aqui era muito parecido com esse também. E aí foi mudando à medida que os recursos chegaram, o Senhor foi operando um milagre. Você está dentro de um milagre. Amém? E do mesmo jeito que foi aqui, nós cremos que vai ser lá, porque é assim que nós já vemos. Lá já é uma igreja padrão Verbo da Vida. Amém? E isso é como está agora, né? A mudança já começou, nós já temos feito algumas coisas, fizemos essas reformas, criamos lá o palco, né? Fizemos esses ajustes nas paredes, tem algumas salas para as crianças também, inclusive nós recebemos recentemente um ar-condicionado para a sala das crianças, tem esse ar-condicionado que ainda é pouco para lá, mas já chegou. Algumas coisas já chegaram, irmãos, nós temos feito o que está sendo possível ao que nós temos de recursos, mas essa semana nós terminamos uma parte, que é essa parte mais grossa, estamos entrando na parte mais estética, né, os acabamentos. E é uma parte que também é dispendiosa, é cara. Os recursos até o momento acabaram, mas eu creio que eles já estão chegando. Amém? E nós queremos contar com a sua generosidade para isso. Nós precisamos crer para que chegue, e nós sabemos que chega por meio de nós, né? Nós mesmos, pessoalmente, eu e o pastor Fábio, nós já entramos com uma parte do recurso necessário. Aqui tem o relatório do que a gente vai precisar. Textura, tinta, esmalte, né, que é a tinta para poder pintar lá, a parte para pintura da fachada e pintura interna, além de uma porta de vidro, como a gente tem essa porta aqui, a gente precisa de uma lá, para que a climatização possa melhorar o ambiente e o conforto para os nossos irmãos. Então, nós cremos, irmãos, que o que Deus precisa fazer, Ele vai fazer por meio dos seus filhos. Amém? E eu e você somos filhos, nós temos que agir na hora de cooperar com a obra do Senhor. E nós mesmos já estamos doando essa tinta do piso. E aí, essa outra parte do orçamento, né, nós precisamos que você pegue junto conosco nessa noite, porque é para essa semana que essa parte precisa acontecer. Nós queremos proporcionar um maior conforto lá, nós queremos proporcionar uma estética melhor, até para que mais pessoas cheguem à igreja. Você sabe que esse conforto na estrutura promove também a chegada das pessoas e faz com que elas queiram estar, porque ninguém quer estar em lugar desconfortável, com calor, né? E aí a gente crê que lá vai ter uma igreja Verbo da Vida à altura do que nós somos aqui também. Como igreja mãe da igreja lá, nós cremos que a parte que nos cabe deve existir. Nós estamos cuidando deles enquanto filhos daqui da nossa igreja. Mas nós precisamos contar com a sua generosidade nessa noite. Quanto você vai ofertar, quanto você vai dar, está proposto no seu coração. Mas eu queria que você se candidatasse a fazer assim, ó, eu vou dar uma tinta, eu vou dar o valor correspondente à textura, eu vou dar o valor correspondente ao selador, sabe? Que você desse um valor que realmente vá abaixar esse custo para que a gente possa realizar isso o mais rápido possível. Se você puder dar a textura, se você quiser dar, não, eu quero dar a porta de vidro, amém, irmão, dá. Se você quer dar o valor total, amém, coopera com isso. Agora, deixa o Senhor realmente fazer de você um canal de bênçãos para a igreja que está lá. Eles são nossos irmãos e não é lícito, irmãos. Eu estive pregando lá no mês passado
E eu fiquei com muita compaixão, porque a gente está aqui desfrutando de tanto conforto. E eles lá, irmãos, estão cultuando no calor, cultuando dentro de uma estrutura que não é como a nossa, mas estão fazendo isso com o melhor que eles têm, com alegria, com amor. O padrão de entrada é igual ao nosso, a recepção é como a nossa, tudo é como o nosso, mas a estrutura ainda não é. Então vamos promover isso lá para o Promorá. Amém? Você pode fazer isso hoje através da doação em espécie. Você pode fazer aí nos envelopes. Lá atrás tem as maquinetas de cartão com as nossas tesoureiras. Você pode passar no cartão de crédito ou no de débito. Samara, eu quero doar um material, porque eu tenho facilidade de comprar o material em algum lugar. Você pode fazer isso também. Você procura o pastor Danilo ou o pastor Dantas, que está ali, eles estão aqui à frente. Você pode falar com eles e dizer, eu quero doar um material. Você procura eles e doa. Ou então você pode fazer o Pix, que não é para o nosso CNPJ. Você faz o Pix para esse aqui, porque o do nosso CNPJ vem para a sede. Mas esse vai direto para essa necessidade da obra lá. Amém? Então nós contamos com sua generosidade, particularmente já contribuir com o meu tesouro pessoal. E eu quero te motivar e te estimular a fazer a mesma coisa nessa noite. Amém, gente? Você está pronto para isso? Glória a Deus. Eu creio que nós vamos fazer em breve um culto com a nossa igreja sede, indo lá visitá-los, para a gente fazer uma grande festa naquele prédio. Vai ser realmente um momento poderoso. Eu quero te estimular, né? Quando eles fizerem algum evento num dia que a gente não tem aqui, você vai lá conhecer. É algo grandioso que Deus está operando no meio daquele povo. Vai mudar a realidade daquele bairro. Amém? O Promorá vai virar Prolouvar. Amém? Glória a Deus. Você pode estender suas mãos e orar junto comigo. Pai amado, nós consagramos aqui essas ofertas. Nós declaramos, Pai, a tua generosidade operando eficazmente sobre o teu povo por meio dessa semente, Senhor. Eu declaro poderosas colheitas, abundantes colheitas para o teu povo, Senhor. E o recurso que está chegando até aqui, suprindo a necessidade daquela igreja e fazendo prosperar aquele povo, Pai, ali naquele bairro, em nome de Jesus. Nós declaramos que é assim, tudo está feito, declaramos todo o recurso que já chegou. E nós reconhecemos o Senhor e declaramos a nossa gratidão, reconhecendo que foi o Senhor quem fez todas essas coisas, em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém. Você pode vir ofertar com alegria ou ir lá atrás também fazer isso através do cartão. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Nós temos alguns títulos que estão disponíveis lá no nosso Verbo Shop. Eu quero recomendar o Melhor dessa Terra, do irmão Bud Wright, do apóstolo Bud Wright. Nós temos o Não Fale Negativo também, tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Crie o mundo que você quer ver e Fale com Sua Montanha, do irmão Kenneth W. Reagan. Todos eles disponíveis lá no Verbo Shop. Eu quero te estimular a também adquiri-los para que você possa ter sua fé fortalecida nessa área. Amém? Então dá uma passadinha no Verbo Shop. Cadê as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Onde estão vocês? Os nossos visitantes. Cadê? Deixa eu ver. Você que está nos visitando, pode se dirigir até aquela porta de saída. Nossa equipe está acenando para você. Eles lá têm uma sala preparada com algo para comer, algo para beber. Você que trouxe o visitante, pode ir com ele também. Uma salva de palmas para os visitantes. Estamos chegando ao fim. Diga, gente, vamos lá. Estamos chegando ao fim. Agora sim, foi bem feitinho. Nós estamos chegando ao fim desse culto, mas, queridos, aquilo que Deus começou nas nossas vidas não para nesse horário, amém? Então, vai na paz, seja abençoado praticando a palavra. Eu declaro você desfrutando do favor de Deus, você possuindo tudo aquilo que Ele te chamou para possuir, você desfrutando de tudo que Ele te criou para desfrutar. Uma semana abençoada, poderosa, cheia do favor de Deus. E deixa o telefone no modo normal, porque ele vai tocar. Boas notícias estão chegando. Em nome de Jesus, amém. Vai na paz. Seja abençoado praticando a palavra. Tem cantina do diaconato acontecendo no hall de entrada, viu? Você pode sair daqui com seu jantar garantido. Esqueci.